Deu ruim, né? Claro que deu ruim, porque olha aqui, eu tenho que estender o meu quadril enquanto eu levanto. Porque se eu não estender o meu quadril, eu não levanto. Aí quem estende o quadril é o glúteo. E quem ajuda o glúteo a estender o quadril nessa brincadeira são os posteriores de coxa. São os isquiotibiais. Então a gente coloca esses músculos para participar do agachamento, porque eles fazem a extensão de quadril, e a extensão de quadril acontecendo simultaneamente com a extensão de joelho vai fazer as coisas funcionarem. Beleza, extensão de quadril agora rola. Só que qual é o problema do agachamento? A barra fica no ombro. Se a barra fica no ombro, meu tronco despenca se eu não tiver esses músculos aqui ativados. Então eu tenho que trabalhar os meus extensores, os meus eretores da espinha. Além dos eretores da espinha, eu tenho que ativar minha musculatura do core para sustentar a minha posição. Então os transversos do abdômen, o oblíquo, o multifídio, todos vão ter que trabalhar. E tanto que a ativação desses músculos no agachamento é maior do que nas pranchas. E não é pouco maior não, é 10 vezes maior do que nas pranchas. Por isso que eu vejo um cara agachando e depois fazendo prancha e falo, você tá de sacanagem. O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês perceberam que ele caiu para frente? Porque a panturrilha tem que trabalhar, senão você vai despencar para frente quando agachar, porque acontece a flexão plantar. Então, para agachar, você precisa de panturrilha, você precisa de glúteo, você precisa de posterior, de quadríceps, de core, de eretores. Aí a gente bota na ficha, agachamento é para quadríceps. Não é só para quadríceps, não tem como a gente dizer isso. É não entender a porcaria do exercício. Isso é biomecânica. Então a gente é acostumado a falar isso. E qual é o erro dessa concepção? É não levar em consideração a ativação dos demais músculos. Aí o que eu falei para vocês? Eu tô falando que prancha é inútil? Cara, para reabilitação, prancha é excelente para melhorar a ativação. Agora, se um cara tem um padrão legal e agacha com carga, esse maluco vai sair ali e vai fazer prancha pra quê? O músculo dele trabalhou para caramba já. Para iniciante, talvez colocar essa prancha para fortalecimento. Depende, se ele tiver um desequilíbrio pode ser, mas pode ser para o iniciante, o cara treina com uma carga baixa, eu preciso fazer um trabalho de estabilização, pode fazer parte. Pode fazer parte, sem problema nenhum. Aí, alguém pode me perguntar, tá, mas essa ativação de glúteo de panturrilha é relevante? O que eu posso mostrar para vocês? Esse gráfico é desse estudo da Megan Bryton. Elas analisaram dinâmica inversa para ver a ativação dos músculos que estendem o tornozelo, o joelho e o quadril. Glúteo, quadríceps e panturrilha. Em mulheres treinadas em diferentes ângulos. Eu vou mostrar para vocês o gráfico com 90% da carga. Sabe qual é esse músculo aqui, olha, que mais foi ativado? O glúteo. O músculo que vem em segundo lugar é a panturrilha. O quadríceps é esse. E aí? Vamos mudar a ficha, né? Vou botar lá, não, glúteo vai agachando. Então, é um baita de um exercício de glúteo, gente. É um baita de um exercício de glúteo. Não tem essa, não. O que acontece? O leg press é a mesma história. Como é que eu vou fazer leg press? Olha o meu quadril aqui, ó. Estendendo aí, acabou. Então, a galera faz leg press achando que coxa, não é só coxa, é glúteo. E o glúteo trabalha muito? Trabalha. E o glúteo cresce pra caramba. Olha esse estudo aqui do Popov. Ele mediu a hipertrofia de quadríceps e a hipertrofia de glúteo máximo nos homens que faziam apenas leg press. Olha a hipertrofia de quadríceps, com 50% e com 80% da carga. Olha a hipertrofia de glúteo. Mais do que a de quadríceps, medido por ressonância magnética. Então a pessoa vai lá, faz leg press com 300 quilos, agachamento com 100 quilos, aí termina, bota 2 pneus de caminhão e faz... Não adianta, gente. Aquilo ali não está servindo para muita coisa. Exercício bom para desenvolver glúteo são os exercícios que você consegue trabalhar com amplitude e intensidade. Então, essa história aqui é um exercício que vai ter várias limitações. Várias limitações. Os dois. A primeira limitação que a gente avalia aqui.
Amplitude. Eu consigo alongar o meu glúteo nesses movimentos. Olha, bota ele na posição que seria um agachamento. O máximo que uma pessoa consegue chegar aqui é 90 graus. Nesse aqui, nem isso. Então, pessoal, o alongamento é muito importante para a hipertrofia. Outro ponto. A pessoa vai fazer um exercício desses. O que acontece? A amplitude a gente já falou, estímulo tensional. Não adianta, o glúteo, ele é um músculo que tem uma grande porcentagem de fibras tipo 2. E ele tem um ângulo de penação e um volume que fazem com que ele produza muita força. Então o glúteo é um músculo muito forte e muito ativado em movimentos de alta intensidade. Você não tem condições de colocar o tanto de carga num exercício de caneleira que o seu glúteo conseguiria suportar. E o que vai acontecer? Como ele é muito forte, ele é muito mais forte que os seus eretores, ele é muito mais forte que os seus estabilizadores, ele é muito mais forte que os músculos do seu ombro, ele é muito mais forte que todos eles. Aí a pessoa fica em 4 apoios, e aí quando ela coloca a carga para tentar sobrecarregar o glúteo, ela fica toda torta no exercício. Ela fica se balançando. Porque o glúteo é o músculo mais forte desse elo. Então não tem como você chegar a colocar intensidade no glúteo, porque os outros músculos não permitem que isso aconteça, porque eles não vão segurar a onda. Então, para eu colocar intensidade no glúteo, eu vou lá deitar num leg press e aí coloco o peso. Aí sim. Eu vou botar a barra nas costas e fazer agachamento. Aí sim. Aí a pessoa pode falar, não, Paulo, mas aí é a questão do estímulo metabólico, então. Eu não tenho uma boa amplitude, eu não consigo colocar peso, mas eu posso fazer muitas repetições. Aí eu digo para você, também não vai adiantar. Porque todos os músculos vão fadigar antes do glúteo. A pessoa vai sentir dor nas costas, dor no ombro e vai se entortar. Mesmo que o músculo não fadigasse antes do glúteo, ele ia fadigar pela insistência. Porque você vai fazer 4 apoios. Aí você está apoiada lá e faz a perna direita, não é isso? Aí quando você vai fazer a esquerda, os estabilizadores continuam trabalhando. Aí o glúteo está descansando, mas todo o resto está trabalhando igual. Então você fica 6 minutos estimulando os músculos lá que vão estabilizar o movimento e alternando o trabalho de glúteo. Aí é covardia. É óbvio que eles vão fadigar antes. Então você vai interromper o exercício muito antes de alcançar os limiares interessantes de hipertrofia. Quer dizer que o exercício não dá resultado nenhum? Ele vai dar algum resultado, mas o resultado que ele vai dar é muito pior do que você conseguiria com movimentos básicos. Quando eu vejo uma aplicação de um exercício isolado de glúteo nesse estilo, cara, a gente recebeu uma aluna agora que ela tem um problema no quadril que ela não consegue fazer nada. Eu me esqueci agora qual é o quadro clínico dela, mas ela não consegue nem andar direito. E eu preciso fortalecer o glúteo dela. Cara, elevação pélvica é uma das poucas coisas que ela consegue fazer. Eu passo elevação pélvica. Agora, eu pegar uma pessoa saudável, uma pessoa forte, botar ela lá para ficar fazendo elevação pélvica com 380 quilos no umbigo, ou então com um camarada pisando nela ali, não vai valer a pena, tá? Só em trabalhos específicos com luta. Trabalho específico com luta, mas aí é movimento. Sim, mas é que você trabalhar, porque você está trabalhando um movimento específico do atleta de jiu-jitsu, por exemplo. Já, de elevação pélvica. Ah, é o UPA, né? No jiu-jitsu tem o UPA. Você tá jogando por baixo, você dá um UPA para tirar o cara de cima de você. Aí você faz. Pô, não, no jiu-jitsu, no MMA a gente treinava muito UPA. O cara tá em cima de você, você tá apanhando, você faz pum, tira ele. Aí é específico. Mas aí assim, eu não tô trabalhando o músculo, eu tô trabalhando o movimento. Exatamente. E nesse caso que a pessoa é limitada, Paulo, para poder malhar, se fosse trabalhar os músculos? Se a pessoa é assim, eu falo o seguinte: exercício é ferramenta. Você tem que ter todos na sua caixa de ferramenta para saber a hora que usar. Pô, numa caixa de ferramenta tem coisa que eu vou usar uma vez na vida, mas eu tenho que saber utilizar aquela coisa, porque eu posso precisar dela. Então, esses exercícios estão na nossa caixa de ferramenta? Estão. Mas eles vão ser usados para quem? Pô, uma pessoa que tem uma limitação de movimento é boa. Se a pessoa ela não consegue fazer nenhum movimento que envolva nada dinâmico no joelho, não envolve extensão, não consegue fazer leg, não consegue fazer agachamento, cara, um isolamento é o que me resta.
É o melhor que ela poderia ter? Não. É melhor do que nada? É. Entendeu? Então isso é legal. É melhor do que nada. Isso é importante a gente saber. Os estudos que falam bem desse exercício, na verdade, tem um estudo falando bem de elevação pélvica, que metodologicamente é uma vergonha. O cara encontrou uma ativação de 200%. Me explica o que é 200% de ativação, que com 100% você ativou todas as suas fibras. Se você ativou todas as suas fibras com 100%, 200% é a sua e a do examinador. Né? Vamos colocar eletrodo em todo mundo aqui. Pô, é isso. Aí, não, e o bacana desse esse estudo... eu já fiz para hoje e para o próximo, né? 200%, ele psicografou o resto da ativação. Então, aí outra coisa legal desse estudo. O cara fez elevação pélvica e a ativação de quadríceps na elevação pélvica foi igual ao do agachamento. Uau! Igual do agachamento. Mas quem é o autor do estudo? O cara que criou a máquina de fazer elevação pélvica. Que, por sinal, o cara passou a me odiar. Não, é o menino lá da Nova Zelândia. O cara passou a me odiar, porque depois que eu simplesmente falei que elevação pélvica é um exercício limitadíssimo. Aí, como o cara vem de máquina de elevação pélvica, eu virei um cara odiado. Aí, como tem muita gente que me odeia, as pessoas que me odeiam no Brasil viraram amigos do cara que me odeia na Nova Zelândia. Eu tô unindo as pessoas no mundo. Você vê a pessoa fazendo elevação pélvica com a perna pra cima. Se for aqui assim? Não, No lateral. Não, se ela estiver fazendo aqui, eu chuto ela. Tô brincando. Não, mas isso aí pode ser interessante do ponto de vista de reabilitação, de ativação, de acrobacia, coisas assim. Mas num treino de hipertrofia não faz nenhum sentido, tá? Nenhum. Calma aí que ele tava com a mão levantada, mas... Normalmente, eu não diria margem de repetições, mas se a gente ficar quantificando resposta de estresse metabólico, normalmente ela vai ser acima dos 30 a 40 segundos. Tá? Acima dos 30 a 40 segundos. Então, eu não saberia até quando. Tipo, 2 minutos vai dar mais? Não sei, porque eu não fui tão longe, nunca olhei evidência de ir tão longe. Mas aí, se a gente pensar numa repetição 2-0, 2-0, 2 para descer e 2 para subir, isso daria 10 repetições. Ou acima de 8, 10 repetições. Para eu arredondar, como a maioria das pessoas não adere à velocidade exatamente, acaba fazendo 1,5 por 1,5, eu sempre boto acima de 10 para um estresse metabólico na velocidade tradicional. Sempre boto acima de 10. Mas se você desacelerar concêntrica, isso muda, né? Mas bota acima de 40 segundos para não ter erro. Professor, você tem uma fatia de recomendação do fisioterapeuta para elevação pélvica? Aham. Incontinência urinária. Ah, sim, para incontinência urinária, né? Para trabalhar assoalho pélvico. Tá, legal, isso é legal. Inclusive a gente pode trabalhar com gestante, que eu vou falar já já. Não, mas por exemplo, se a pessoa te procura para malhar todos os dias, você não vai recomendar ela para malhar. Mas se você for montar o treino, você vai montar tudo num dia só. Anterior, posterior, glúteo. Sim, anterior, posterior e glúteo não tem como separar. Assim como não tem como separar peito, ombro e tríceps, costas e bíceps. Não dá para separar. Então, quais são as divisões possíveis? O máximo que você consegue dividir um treino. ABC. Membros inferiores, os músculos que empurram e os músculos que puxam. Porque eles não trabalham isolados. Ou é isso, ou é superior num dia, inferior no outro, ou é o corpo todo dia. São as divisões possíveis, tá? Fora disso, você tem descanso regular. Os músculos que empurram dos membros superiores, os músculos que puxam dos membros superiores e os membros inferiores. São as divisões possíveis. E outros membros inferiores. Mulher trabalhar ainda, hoje já mudou por conta dessa estética dessas mulheres aí, mas muitas ainda focam no inferior. Então, Aham. por elas trabalhando todo dia, agachamento e tudo, né? Mas realmente Não dá, você tem que descansar. só adequado 3 vezes por semana no máximo. Sim. Assim, 3 vezes a semana o mesmo músculo, só se o volume for muito baixo a intensidade também. O que a gente sabe de recuperação? E aí no livro de hipertrofia mostra as evidências, tudo.
4 a 7 dias de descanso para um treino bem feito. De intermediário em diante, 4 a 7 dias de descanso. Só um pouquinho, tá? Que ela estava com a mão levantada.